A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 12, que traz como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Nós estamos estudando a Carta de Paulo aos Efésios na revista CPAD, esta revista maravilhosa, comentando aí cada capítulo desta carta, e nós estamos entrando agora no capítulo 5. Então, no capítulo 5, vamos ter aí algumas instruções sobre a família. Capítulo 5 e o começo do capítulo 6. Na verdade, estamos caminhando para o final da carta, para o final do trimestre, o final da revista. Temos esta lição número 12, depois a lição 13 para encerrar. Vamos começar mais um trimestre. Então, você que é professor do EBD, aluno, está acompanhando as aulas, eu tenho certeza absoluta que você aprendeu muito. Eu aprendi muito com essa revista. São lições preciosas, práticas para a vida cristã. E agora, falando da família, uma lição maravilhosa falando da família. Então nós vamos aprender aqui muita coisa interessante, a relação do marido com a esposa, da esposa com o marido, com os filhos, enfim, são aqui instruções muito ricas, né, com relação à família. Vai até a questão também dos empregados, que fala dos servos, mas trazendo para o nosso contexto, são as relações entre empregados e patrões. Então são lições práticas que o apóstolo Paulo vai trazer diante de toda aquela teologia que ele explicou do capítulo 1 até o capítulo 3. Então a gente já viu na aula anterior algumas lições práticas sobre essa questão da aplicação mesmo na vida cristã, da teologia de Paulo, e agora mais lições práticas, essas aqui relacionadas à questão da família. Então vamos lá, eu tenho certeza que esta aula vai ser maravilhosa, essa aula vai ser com slide aqui, apresentando. Se você tiver na aula em áudio, você não vai ter o recurso do slide, mas vai também entender o conteúdo. Mas se você tiver na aula em vídeo, você vai aqui ver o slide, imagens de qualidade, animações, você aprende também com o visual. Esse slide você pode adquirir ele no site ebdenfoco.com. Além dos slides, temos também subsídios em PDF e outros conteúdos. Vamos ver aqui os conteúdos para o próximo trimestre. No próximo trimestre, nós vamos ter algumas novidades aqui no EBD em Foco. Primeira novidade é a nossa revista, a revista lançada pela própria equipe do EBD em Foco, que vamos estudar escatologia. Então, se a sua igreja não vai repetir a revista, nem vai usar a revista da CPAD, que ela vai relançar, então você pode adquirir aí, na verdade adquirir não, você pode baixar gratuitamente a nossa revista. Nossa revista vai ser 100% gratuita, vai ser somente em PDF, e você vai ter essa revista disponível no site EBD em Foco, juntamente com os slides em PowerPoint, aula em vídeo, subsídio em PDF, todos os recursos. Tá? O slide em PowerPoint é adquirido mediante a assinatura. Tá? Quem é assinante do EBD em Foco já vai ter acesso a esse slide. Tá? Se você não é, você pode fazer a assinatura e acessar o slide da nossa revista. Nós vamos fazer também o slide da revista CPAD, essa aí, os princípios divinos em tempos de crise. Uma revista de 1993 que a CPAD resolveu relançar, uma nova edição. Ela não vai lançar uma revista nova, tá? Então vai lançar essa revista. E aí você vai ter também no site do EBD em Foco slides em PowerPoint, aula em vídeo, subsídio em PDF desta revista da CPAD. E nós temos também slides das revistas antigas. Se a sua igreja vai repetir esse trimestre, a revista desse trimestre, nós temos lá essa de Efésios. Qualquer revista que a sua igreja usar desde o terceiro trimestre de 2016, você também vai ter suporte no site do EBD em Foco. Se você fizer a assinatura, você tem acesso a esses slides desde 2016, tá? Terceiro trimestre de 2016 em diante, temos slides, temos aula em vídeo e algumas têm também subsídio em PDF. Então, nós vamos dar todo esse suporte. Então, independente, no caso, basta você fazer a assinatura do EBD em Foco, você tem acesso a todo esse conteúdo, tá? Uma assinatura só dá direito a todo esse conteúdo, além também dos conteúdos de jovens desde 2017. Então, não deixe de acessar ebdenfoco.com para ter todo esse conteúdo e compartilhe esta novidade com os professores de EBD que você conhece. Amém? Vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. Texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios 5:31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele.
Então a gente observa aqui, na verdade prática, um resumo da nossa revista que fala da instituição divina do casamento. O sexo foi algo muito bom, maravilhoso, criado por Deus, mas para ser praticado dentro de um casamento monogâmico heterossexual. E aí surge o contexto da família, que infelizmente está sofrendo muitos ataques, mas nós cremos que Deus é fiel e justo para proteger a família de tudo isso que está acontecendo. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 5, 21 a 33 e 6, de 1 a 4. Como eu falei no começo, o final do capítulo 5 e o começo do capítulo 6, instruções práticas do apóstolo Paulo para o contexto da família. A gente vai avançar aqui para ganhar tempo neste vídeo. Vamos logo para a introdução, mas essa leitura é muito importante, você vai fazer ela com calma e vai acompanhar aqui também durante a aula. Nós vamos fazendo aqui referências a esta leitura. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. A gente vai observar de Gênesis a Apocalipse a instrução divina com relação ao casamento, que isso é muito assim óbvio. A gente nem precisa fazer uma análise muito profunda. É muito óbvio que o casamento ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Tem que ser para sempre, tem que ser um homem e uma mulher. Tá? Então, é esse o contexto do casamento que Deus coloca para que o homem possa desfrutar do melhor, né, da criação de tudo que Deus fez. No caso da comunhão com Deus, a comunhão com o próximo, a constituição da família, tudo isso é algo que Deus instituiu de forma maravilhosa e para desfrutar tem que ser como ele ensinou. No modelo divino, os membros da família são iguais, tá? Todos os membros são iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém. Deus não dá preferência para um do que mais para um do que para outro. Porém, cada um desempenha papéis diferentes. Então, Deus colocou cada um ali com um papel diferente dentro do contexto familiar. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Tópico 1. A conduta do crente como marido. O papel do marido como líder da família. Vamos lá. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase, Efésios 5, 23. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Aqui a palavra cabeça está relacionado à liderança, tá? Liderança. Vale ressaltar que esta passagem está dentro do contexto da família, tá? Dentro do contexto da família. Colocar aqui, por isso que está escrito, o marido é a cabeça da mulher, tá? Marido, tá? Como a gente tem esse contexto aqui, marido como sendo marido, a cabeça da mulher, é que no contexto da família, no contexto familiar, Deus instituiu o homem como sendo o líder da família. Deus instituiu o homem como sendo aquele que vai assumir as responsabilidades. Então, liderança tem a ver com responsabilidade, tem a ver com puxar a frente, não com imposição. A gente vai falar muito disso aqui, tá? Tem gente que fala assim, que usa esse versículo para dizer que o homem é que manda, ele tem que impor e a mulher tem que obedecer de forma irrestrita. Não é isso que este texto está querendo dizer. É uma interpretação errada do texto. Toda instituição, presta atenção, toda instituição tem que ter um líder, tem que ter alguém que está na liderança. Tá? Toda instituição, seja numa empresa, seja dentro da empresa, tem uns departamentos, dentro da igreja, todo lugar tem alguém que está na liderança, tem alguém na liderança. No caso da família, Deus instituiu o homem como líder, não porque o homem é superior, não porque o homem é melhor, não porque o homem é o que Deus quer que manda, simplesmente porque ele é melhor, mais perfeito do que a mulher. Não é esse o contexto aqui, tá, dessa passagem. Temos que entender claramente que Deus simplesmente ele coloca o homem como líder e nós não sabemos o real motivo, tá? Mas não entenda isso como sendo algo que está intrinsecamente ligado ao homem ser superior à mulher. Esse não é o objetivo divino. Deus nunca teve isso em mente. Tá? Ele mostra o modelo de relacionamento
do casamento cristão. O marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então, a liderança do homem dentro da casa está aí comparada à liderança de Cristo com relação à igreja. Temos esse tipo de liderança, essa relação, essa comparação que o apóstolo Paulo vai fazer aí, tá? Da liderança do homem dentro da casa, a liderança parecida, né, ou dos mesmos moldes que a liderança de Cristo em relação à igreja. Vale ressaltar que, colocando-se aqui dentro do contexto familiar, eu particularmente entendo que esta passagem não deve ser levada para outros contextos. Tem gente que acha que dentro de uma empresa, uma mulher não pode mandar, não pode liderar. Tem gente que acha que na política a mulher não pode liderar, porque a Bíblia proíbe a mulher de liderar. Na verdade, é uma interpretação errada desse texto. Esse texto está dentro do contexto da família. No contexto da família, o líder, o cabeça, é o marido. Tirando o contexto familiar, aí cada caso é um caso. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Tá, vamos lá, vamos pontuar aqui algo muito importante com relação a esse movimento feminista com viés neomarxista, né? Parece um negócio meio complicado e tudo mais. É porque, assim, Karl Marx, ele veio trazer, assim, à tona a questão das relações trabalhistas que eram muito exploradoras. Então, Karl Marx propõe uma sociedade onde a filosofia dessa sociedade seria uma filosofia de sem opressão, tá? Tira todo tipo de opressão. Então, Karl Marx ele falou mais dentro do contexto das empresas mesmo, as grandes empresas que oprimiam as pessoas, tinham que trabalhar 16 horas por dia, recebiam salários baixíssimos, enquanto a burguesia estava enricando lá, ganhando milhões, o povo que trabalhava nas empresas estava passando fome. Então, o sistema de opressão era muito grande. Então, Karl Marx criticou esse sistema de opressão e fez uma proposta de um sistema, de uma sociedade, onde todo tipo de opressão deixa de existir. Aí, quando você pega isso e leva para o contexto familiar, na época de Karl Marx, na época dele, de fato, a sociedade oprimia muito a mulher. Então se aplicava também. A mulher não trabalhava, a mulher não tinha direito de voto, a mulher não tinha direito de participação de nada na sociedade. Então, naquela época, realmente, a questão da opressão da mulher existia de fato. Depois, as mulheres começaram a lutar pelos seus direitos, surgiu os movimentos feministas, principalmente na década de 50, para conquistar os direitos das mulheres. E isso, de fato, foi algo muito bom. As mulheres antigamente não podiam ter CPF, o CPF da mulher era atrelado ao CPF do homem, isso deixou de existir. A mulher passou a ter direito de votar, a mulher começou a inserir no mercado de trabalho, a se inserir no mercado de trabalho, fazer pesquisa, entrar na universidade, ser professora e tudo mais. Enfim, a mulher conseguiu participar da sociedade de forma mais ativa, e isso através de lutas delas, da luta das feministas. Querendo ou não, a gente tem que, por mais que a gente possa falar mal das feministas nos dias de hoje, a gente tem que olhar para o movimento feminista como um movimento que de fato conquistou muita coisa, muitos direitos para as mulheres. Tá? Acontece o seguinte, que nos dias de hoje, muitas feministas vêm criticar o modelo bíblico da família, onde o homem é o líder. Tá? Esse aí é o problema da questão feminista hoje. Se a feminista hoje ela vai falar dos direitos da mulher, beleza, ela está dentro do padrão dela. Mas a partir do momento que ela ataca o modelo de família que a gente propõe dentro da Bíblia, que temos dentro da Bíblia, que Deus propõe, vamos colocar assim, aí começa a complicar. A não ser que alguém hoje que se diz crente, está na igreja, mas aí tem, no caso, um marido e uma mulher, onde o marido oprime a mulher. No caso, onde existe um sistema opressor. Aí eu vou ter que dizer que as feministas têm razão. Tá? Se temos um sistema opressor. Se nós não temos um sistema opressor, beleza. Tá? Tudo bem. Nós vamos falar nessa aula o que é a mulher se sujeitar ao marido. Tá? Não é a mulher viver num sistema opressor, como acontecia antigamente e de fato acontece hoje em muitas famílias. A mulher ela é oprimida pelo marido e qualquer tipo de opressão é condenado na Bíblia. A gente tem que entender isso. Qualquer tipo de opressão é condenada na Bíblia. Então, quando as mulheres, no caso do movimento feminista,
critica a opressão, elas de fato estão certas. De fato, elas estão certas. Agora, quando elas criticam o modelo de família que Deus instituiu, aí elas estão erradas. Mas a gente vai entender isso melhor nesta aula. Ao contrário desse falacioso discurso nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Um novo mandamento, João 13, 34 e 35, de acordo com a NVI. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A gente aplica esse versículo muito no contexto do amor ao próximo, mas isso aqui vale também dentro do contexto da família, do marido amar a mulher e a mulher amar o marido, e ser uma relação mútua de amor e respeito, sem nenhum tipo de opressão. Esse é o modelo bíblico. Tá? Se você foge desse modelo bíblico de amor, de cooperação mútua, você dá margem para que as feministas neomarxistas falem mal de você. Você vai dar margem para isso e com razão, porque você não está seguindo o modelo bíblico. Que se você seguir o modelo bíblico de amor, de relação mútua, levando em consideração que o homem é o líder e não um opressor, mas um líder que conduz bem a família, aí Deus vai abençoar a tua vida grandemente e podem falar mal de você o tanto que quiser, que você está dentro do padrão bíblico. 1.2. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Olha só o tipo de amor que o marido tem que ter pela esposa. É um amor incondicional. Um amor que, assim, se a gente for comparar com o amor de Cristo pela igreja, é difícil até de ser alcançado. O padrão é muito alto. Mas é assim que a Bíblia está ensinando. O marido tem que liderar com amor. Né? Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25, parte B. Olha só, o amor que o marido tem que ter pela esposa. Ele tem que amar a esposa a ponto de dar a própria vida pela esposa. É assim que tem que ser o amor do marido para com a esposa. Tá? É isso que a Bíblia está ensinando. A gente vai falar daqui a pouco da sujeição da mulher ao marido. Mas olha só esse tipo de amor aqui. Esse amor aqui é também um tipo de sujeição. Se a gente for comparar a sujeição e o amor, são a mesma coisa, basicamente. Porque é algo incondicional. Tá? Esse amor que o marido tem que ter pela esposa é algo incondicional. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Mas Deus demonstra seu amor para nós, por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Então a gente tem aqui o seguinte, que o amor de Cristo por nós não levou em consideração os nossos defeitos, as nossas qualidades ou qualquer outra coisa. Ele simplesmente nos amou. Tá? Esse amor é o amor que o marido tem que ter para com a esposa. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaça ou imposição autoritária. Tá? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Aqui a gente tem mais uma dica deste amor. Tá? O amor do marido para com a esposa não é aquele amor autoritário onde o homem tem que ameaçar a mulher, impor um monte de coisa e oprimir a mulher dentro de casa. Isso não é amor. Tá? Se você tem alguém que te obedece, que faz as coisas para você, mas baseado na ameaça, no autoritarismo, você não tem nenhum tipo de autoridade sobre essa pessoa, se você for parar para pensar. Tá? Então, o amor de Cristo é totalmente diferente. A igreja é atraída a Cristo por meio desse amor, né? Não é por meio de medo, de autoritarismo ou qualquer outra coisa. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. O amor é algo prático, tá? O amor é algo que você se esforça para fazer ele da melhor forma possível. Tá? O amor não é uma teoria, não é um sentimento, mas é algo prático, é o exercício do amor. 1.3. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Tá? Efésios 5:28, parte B. Então, se você ama a sua mulher, você está amando a si mesmo, porque você é uma pessoa aqui
se ama, a não ser que você seja louco, né? Que ele vai falar assim, ó, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Efésios 5:29. O que significa que o marido deve dar atenção à sua esposa, né, no caso a sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. E aí entra a seguinte questão, mas tem gente que não se ama, tem gente que come mal, que vive mal, que se maltrata. Essa pessoa ela tem algum problema mental, não sei, ela tem alguma coisa, tem algum problema psicológico, alguma coisa está acontecendo de errado com ela. Porque o padrão é alguém que é mentalmente saudável, uma pessoa que se cuida. Ela cuida do próprio corpo, ela se alimenta, assim como Cristo faz a igreja. Tá? Então ela vai fazer consigo mesmo, ela vai cuidar de si, e se ela cuida de si, ela cuida do próximo. Então, no caso aqui, a esposa. Tá? O marido, se ele cuida de si, se ele se ama, ele cuida também da sua esposa. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Tá? O marido, como alguém que está na liderança, ele tem a responsabilidade de oferecer proteção, ele tem a responsabilidade de dar a ela uma vida digna e, em conjunto, os dois caminharem juntos para conquistar, né, talvez bens materiais, conquistar, quem sabe, uma graduação, estudos mais avançados, conquistar a criação dos filhos, enfim, tem muita coisa que os dois vão conquistar juntos, mas tem que estar junto, tem que estar muito bem alinhado. Essas ações de cuidado não se limitam apenas a provisões materiais. Então, como eu falei aqui, eu citei algumas coisas materiais, a gente pode parar para pensar assim, né? Mas tá, o homem tem que prover as coisas materiais, mas igualmente é o afeto, a consideração e a honra dentre outras. Então entra um pacote completo. Quando a gente fala de bens materiais, na sociedade de hoje, onde a mulher trabalha, tem o seu salário, tem que ser muito bem conversado para que os dois possam crescer juntos. Tá? Tem muitos casais aí que eu vejo assim, o homem se matando para pagar todas as contas, tá? Trabalha de manhã, de tarde, de noite, final de semana. A mulher também trabalha, mas ela fica com o dinheiro para ela. O dinheiro dela é dela, ela faz o que ela quiser, ela gasta com besteira, ou coisas para ela, e o marido tem que prover tudo para dentro da casa, e quando ele não consegue fazer tudo, ela fica com raiva da briga com ele. Então tem que ter um pouco de cuidado, porque se as mulheres lutaram para conquistar o mercado de trabalho, para ter mais liberdade, isso também implica em sacrifícios, porque agora a mulher também participa das dívidas. Olha, vamos comprar uma casa? Vamos, junta as nossas finanças para pagar a parcela do financiamento. Vamos comprar um carro? Vamos pagar nós dois juntos. Vamos fazer uma feira? Então, assim, cada um vai dividir a sua renda aí, fazer do seu jeito, tá? Mas o ideal é que os dois participem. Segundo o Gustavo Cerbasi, que é um especialista em finanças pessoais, ele aconselha o marido e a mulher pegar o salário, os dois pega o salário, junta e faz um salário só, o salário da família. Um ganha 2.000, outro ganha 3.000, junta, nós ganhamos 5.000. O que nós vamos fazer com esses 5.000? Vamos pagar isso, isso e isso, eu estou precisando disso, eu vou comprar isso para mim, eu estou precisando disso. Enfim, tá? Ele dá uma dica no livro dele, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É bem interessante. Só um parênteses aqui para você saber tratar essa coisa financeira, essa parte financeira que ela é muito importante dentro do contexto da família. A tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Tá? Colossenses 3,19, maridos amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Então a gente vê aí em alguns contextos o marido tratando a mulher mal no meio do público, enfim, nem em particular isso é válido, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. A mulher, querendo ou não, ela é um pouco mais frágil no sentido um pouco assim de sentimentos. O homem é um pouco mais bruto no sentimento e tudo mais. É claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas mulher geralmente chora mais fácil, se ofende mais fácil. Então o homem, como ele é mais bruto, ele tem que tomar um pouco mais de cuidado com suas palavras, com suas ações, para não ofender a mulher. Mas isso aí também é um exercício, e eu falo isso aqui, eu falo para mim também, tá? Eu sou casado, e às vezes eu altero com minha esposa, ela chama minha atenção em relação a isso, e uma coisa que eu também estou trabalhando. Então, eu estou falando aqui, mas eu não estou impondo para você algo, né, como se eu fosse perfeito. Eu também estou aprendendo com esta palavra aqui. A conduta da crente como esposa. Então, vamos falar aqui da esposa cristã. 2.1. O conceito de submissão cristã.
As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Se você ler aí Efésios capítulo 5, você vai ver que essa questão da sujeição é uma questão mútua. Tá? Devemos nos sujeitar uns aos outros. Então, isso é algo para toda a igreja. Tá? Então, a sujeição aqui é algo para toda a igreja. E aí, Paulo vai aplicar isso no contexto da família. Nessa perspectiva, temos as seguintes instruções. Nesse tópico aqui, nessa partezinha aqui do slide, você vai observar que é um pouquinho diferente da revista, porque eu achei que a revista não levou em consideração um ponto muito importante que eu considero dentro dessa passagem, que é a sujeição do homem à esposa. É sujeição do homem à esposa? Como assim? Porque o homem se sujeita à esposa através do amor. Eu vou explicar isso melhor mais na frente, mas fica atento, que vou citar, na verdade, o subsídio da revista, tá? Que fala disso. Eu não tirei do nada não, tá? É o subsídio da revista que está tocando nesse assunto. E aí, por isso, eu fiz uma pequena modificação. Coloquei o seguinte, dentro dessa perspectiva de que a gente está estudando, Efésios 5, do 21 até o final aí do capítulo 5, fala assim, ó, as esposas devem ser submissas aos seus maridos, versículo 22, os maridos devem amar as suas esposas. Então, isso aqui é algo que está dentro desse capítulo. Essa parte aqui é que não está na revista, eu inseri. Né? Os filhos devem ser obedientes aos seus pais e os servos devem ser obedientes aos seus senhores. Quando a gente fala de servo e senhor, a gente está Paulo está escrevendo no contexto onde a escravidão era algo normal na época, a relação trabalhista era mais de servo e senhor, e nos dias de hoje a gente aplica isso para patrão e empregado. Tá? Então, a relação aí é que os empregados devem ser obedientes aos seus patrões. No caso das esposas, a submissão deve ser, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Tá? Então, a relação igreja e Cristo está valendo aqui da mesma forma que a gente falou anteriormente do marido amar a esposa. O marido ama a esposa assim como Cristo amou a igreja, e a esposa se sujeita ao marido assim como a igreja é sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Tá? Então, a questão da sujeição aqui não é que o marido vai pegar e vai impor, e vai botar regras, e vai fazer a pessoa, ser humilhada. Não é isso, não é esse tipo de sujeição. É algo voluntário, né, onde os dois estão juntos na mesma missão. Tá? Então, a sujeição é submissão. Né? O que é submissão? Os dois juntos na mesma missão. Tá? Tem uma missão, um tem uma missão e o outro está junto ali. Então, essa submissão é os dois caminhando junto, onde a mulher reconhece a liderança do marido. Tá? Essa questão da liderança é que Deus instituiu, Deus colocou o homem como sendo cabeça da mulher, ou seja, o líder, né, da família. Como eu falei, dentro do contexto familiar, Deus instituiu o homem. A submissão da mulher está relacionada a ela reconhecer que o homem é o cabeça, que o homem é o líder. Tá? Ela reconhecer essa ordem divina. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua amada igreja. Da mesma forma que a igreja está submissa a Cristo, está trabalhando no reino de Deus, entende que Cristo é o cabeça, tá? Então a mulher vai fazer a mesma coisa no contexto familiar. 2.2. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Entenda o seguinte, nunca foi a vontade de Deus a mulher ser considerada propriedade de um homem, ser considerada inferior. Isso aqui é fruto do pecado. Todos os teólogos renomados que estudaram a Bíblia de forma profunda, que foram ali a fundo nas pesquisas bíblicas, entendem e afirmam que Deus criou homem e mulher iguais, tá? Homem e mulher iguais. Um não é iguais assim, em termos de superioridade um ao outro. Não tem. Tá? Eles são diferentes, são de sexos diferentes, têm sentimentos diferentes, têm anatomia, têm fisiologia, tem tudo diferente. No entanto, Deus não fez um superior ao outro.
Tá? Cada um tem a sua função na criação, no contexto familiar, mas não tem nada de um ser superior ao outro. Por causa do pecado, a humanidade desprezou a mulher e a mulher foi historicamente menosprezada e oprimida, infelizmente, dentro do contexto judaico e outros contextos e tudo mais. Mas a gente não vê, em momento algum, uma aprovação divina disso, Deus aprovando ou impondo isso, tá? Quem diz por aí que a mulher é inferior e que o homem é superior está contrário à vontade divina. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Então, entre os gregos também tinha essa questão de inferiorizar a mulher. No Evangelho de Cristo é contrário, é diferente. As mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Paulo, escrevendo aos Gálatas, Gálatas 3:28, ele fala: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui que não tem ninguém melhor do que ninguém. Ah, porque tem um que é escravo, outro que é livre. Então, o escravo é inferior e o livre é superior. Não. Ah, porque tem o judeu e o grego. O judeu é o povo escolhido de Deus e ele é superior. Não. Ah, porque tem homem e mulher. Não existe diferença. O judeu, nas suas orações, dizem que eles até agradeciam a Deus, o judeu o homem, né? O judeu homem, eles agradeciam a Deus por Deus não ter feito eles uma mulher, tá? Obrigado por eu não ter nascido mulher, tá? Tinha isso. Então, de tanto que eles consideravam as mulheres como inferiores. E Paulo vem com esse ensinamento diferenciado baseado em Cristo, porque as mulheres estiveram muito presentes no ministério de Jesus. Jesus deu muita atenção às mulheres, as mulheres andavam com Jesus, elas tinham algumas que davam dinheiro para Jesus, financiavam o ministério de Jesus com dinheiro, elas estavam com Jesus ali quando Jesus ressuscitou, estavam com Jesus quando Jesus morreu, estavam o tempo todo com Jesus, então a gente vê as mulheres no ministério de Jesus, no ministério de Paulo também a participação das mulheres é muito grande, então a gente observa o seguinte, que apesar da cultura da época considerar a mulher inferior, Jesus mostrou que isso não existe do ponto de vista divino, então não existe essa ideia de que a mulher é inferior ao homem. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Então Jesus conversando sozinho com uma mulher que está sozinha, isso aqui era algo inconcebível na época, não podia acontecer. Primeiro que ela era uma samaritana, então os judeus não se davam bem com os samaritanos, Jesus quebra esse preconceito. E segundo que ela era uma mulher. Então, segundo eles, da cultura da época, Jesus não poderia conversar com uma mulher, então seria algo também muito mal visto pela sociedade, mas Jesus quebra tudo isso, tá? E ele mostra que não existe, né, nada disso, nada de inferiorizar a mulher. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas 5,13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Tá? Então, a liberdade aqui é que, seja homem, seja mulher, seja empregado, seja o que for, a Bíblia não aprova nenhum sistema de opressão, nenhum sistema de escravidão. Tudo que está relacionado à opressão e escravidão é pecado. Tá? Todo tipo de preconceito é pecado. Então, enfim, racismo, tudo enquanto. Isso é pecado. Tá? A gente já falou de racismo em aula anterior, não é o caso aqui. Aqui é mais a questão da liberdade, evitando todo tipo de opressão. Nós fomos chamados para sermos livres em Cristo. Então, se alguma mulher está dentro de um lar sendo oprimida pelo marido, tem algo errado aí. Tá? Tem algo errado, não está seguindo o modelo cristão da relação marido e esposa. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. A gente já leu esse versículo anteriormente, né? Efésios 5:25. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Então, assim, a questão do amor é algo recíproco. Da mesma forma, a questão da submissão é algo recíproco. Ou seja, é uma via de mão dupla, vai e vem, não é algo, a obrigação só de um. Aqui no slide extra eu peguei uma parte do subsídio da revista. Esse versículo, ele usa a palavra amar, amem, do grego agapau. Olha só o que está escrito lá. Peguei exatamente como está no subsídio da revista. Aqui agapau expressa o amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente
a procurar o bem-estar da pessoa amada, independentemente do custo pessoal. Ao decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar, pois é isso que a agapau implica, o marido voluntariamente sujeita seus próprios interesses, olha só, sujeita seus próprios interesses às necessidades de sua esposa e, portanto, sujeita-se a ela em uma atitude de reverência a Cristo. Richard Lawrence, aí, né, Lawrence, acho que é Lawrence Richard, do Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, publicado pela CPAD. Você pode conferir depois isso aí. Está na revista de professor também esse texto aqui, eu tirei de lá. Tá? Então, o que a gente entende aqui? Da mesma forma que Paulo fala para a mulher se sujeitar ao marido, mais adiante, em 3 versículos praticamente consecutivos, Paulo fala para que o marido ame a esposa. E esse amor altruísta, esse amor incondicional, é um tipo de sujeição também. Tá? Então, onde o homem vai amar a mulher de forma voluntária, que vai sujeitar seus próprios interesses às necessidades de sua esposa. Então, essa sujeição é uma sujeição também de amor. E a mulher vai, né, no caso, amar também seu marido, sujeitar ele, reconhecer a sua liderança. Tá? Então, é uma coisa recíproca. Esse negócio de que mulheres sujeitam seus maridos, aí muito marido lê esse versículo e fica animado, né? Porque quem manda sou eu, ela tem que obedecer e começa a impor as coisas. Mas essa sujeição aí é com amor, tá? É com amor. E ele vai amar ela a ponto de dar vida por ela. Então é algo muito importante isso aí. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie, tá? Essa reverência consiste em uma estima e respeito para com o marido. Tá? Tem marido que não merece respeito nenhum. Tá? Não sabe liderar, trata mal a mulher, não merece nenhum tipo de respeito. Mas quando o homem lidera da forma correta, como Deus ensina com amor, aí sim a mulher vai reverenciar e respeitar ele. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido. Tá? Então, o homem que age assim, a mulher vai agradar a ele. Ela vai ser uma boa esposa. Essa postura demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Porque a liderança não significa que você vai fazer tudo sozinho. Tá? Eu sou o líder, eu que mando, eu faço tudo sozinho. Esse tipo de liderança em lugar nenhum funciona. Tá? Você pode observar na igreja, quando tem um líder que quer fazer tudo sozinho, não dá certo, numa empresa, fazer tudo sozinho não dá certo. Liderar é tomar decisão. Tá? E todo mundo junto ali vai fazer as coisas, as tarefas e tudo mais. Então a mulher ela tem que ajudar o marido na liderança. Ela está junto ali na liderança da família, no contexto familiar como um todo. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Mas ela está do lado ajudando na liderança, porque ele é o cabeça, ele é o líder, ele é o responsável. Se está indo tudo bem, é culpa dele, mas tendo mal, é culpa dele também. Nas empresas funcionam assim. O líder da equipe de venda, quando a equipe vai mal, ele é o culpado. Tá? Ele que não está liderando bem a equipe. Talvez tenha um vendedor ruim lá que não está vendendo, mas a culpa é do líder. Tá? O chefão da empresa não está nem aí para o vendedorzinho lá que não está vendendo. O chefão da empresa chama quem? O gerente da empresa chama o líder de vendas. Vem cá, por que a tua equipe não está vendendo? Aí ele vai ter que dar o jeito. Na família é da mesma forma. Tá? Deus vai chamar o homem e falar assim, por que a tua família não está andando nos caminhos certos? Por que a tua família está bagunçada? A responsabilidade é dele, tá? Não é da mulher, a responsabilidade. Tá? Se está dando errado alguma coisa, o homem é que tem que pagar e explicar para Deus por que está dando errado. Vamos lá, terceiro tópico, a conduta do crente como filho. Vamos falar de filhos agora, né? Pais e filhos. A responsabilidade dos pais, 3.1. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. O pai, não somente o pai, mas a mãe, então Paulo usa pais, se referindo a pai e mãe, os dois têm a responsabilidade de criar os filhos e ensinar a palavra de Deus para eles. A palavra admoestação significa instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Ou seja, o pai tem que ensinar para o filho o que é certo e o que é errado. O filho tem que saber disso. Se ele não sabe,
é o pai que está errando na educação. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos a serem obedientes. O filho, ele tem que aprender a ouvir não. Tem criança que não sabe ouvir não. Ele fala assim, eu quero isso. Aí o pai fala não. Aí começa a chorar. Chora. Aí o pai, tá bom, pega. Aí quero isso. Não. Aí chora. Aí a criança aprende. Toda vez que eu chorar, eu consigo. Aí essa criança cresce. Ela chega com 18 anos de idade. Aí ela vai procurar um emprego. Chega lá, não. E aí? Como que fica o emocional dessa pessoa? Não é mais uma criança, é um adulto. Mas ele aprendeu a vida inteira que quando ele chora, ele consegue. Mas será que ele chorar lá na hora do emprego, ele vai conseguir? Não vai. Ele vai descobrir, depois de adulto, que não adianta chorar para conseguir as coisas. Que tem vezes que a gente vai ouvir não. E a gente ouve muito mais não do que sim. A gente ouve não num banco quando vai fazer um empréstimo, a gente ouve não no vestibular quando faz e não passa, a gente ouve não na entrevista de emprego, a gente ouve mais não do que sim na vida. E a criança tem que aprender isso. Tá? Então a gente aprende isso quando é criança. A criança tem que aprender o que é não. A criança tem que aprender o que é limite. Até aqui você pode ir, passar daqui você não pode. Tá? E quando ela não aprende isso, quando ela chega na idade adulta, ela começa a fazer coisa errada. Depois que o pai está lá, meu filho está roubando, está usando droga, está maltratando os outros, está brigando na escola. Mas é por quê? Porque quando ele era criancinha, que tinha que aprender os princípios e os limites, você não ensinou. A culpa é sua, tá? A culpa é sua. Se o seu filho lá na frente está errando, a culpa é sua. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Entenda o seguinte, provérbio não é promessa, tá? O provérbio é uma instrução. Isso não significa que vai acontecer sempre. Acontece muitas vezes de pais educarem os filhos da forma correta, na palavra de Deus, fazer tudo certinho, e depois o filho se desvia dos caminhos do Senhor e faz coisa errada. Aí também Deus vai cobrar individualmente de cada um, tá? Porque aí não necessariamente a educação do pai vai ser algo que vai garantir ao filho um futuro assim de obediência, porque também tem a decisão do filho. Quando ele atinge a idade adulta, ele vai decidir o que ele vai fazer da vida dele. Então tem muitas variáveis, tá? Então, mas assim, isso não significa que eu não vou ensinar o meu filho. Não, eu vou ensinar. Tá? Lá na frente, se ele quiser andar errado, isso aí é problema dele. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Então tem pais que impõem coisas aos filhos sem necessidade, tá? Uma coisa assim desnecessária. Olha, vou falar a verdade, nos dias de hoje não cabe mais aquelas proibições que não têm uma explicação. As crianças de hoje, elas são muito mais, assim, desenvolvidas, eu acho, sei lá. Eu lembro quando eu era criança, assim, tinha 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade, eu era muito bestão, velho. Mas hoje eu vejo um menino de 6 anos, um moleque sabe tanta coisa que eu fico assim, meu Deus, né? E não adianta você falar assim, não faça isso. Por quê? Por que não? Não existe por que não, tá? Eu acho que o correto é você dar um motivo. Olha, não faça isso. Por quê? Cara, porque se você fazer isso, vai ter um problema, vai causar isso, vai causar aquilo. Dá uma explicação. Tá? Porque se você fala simplesmente porque não, é uma imposição, do meu ponto de vista, injusta, porque não tem uma explicação, e só faz com que a criança fique com raiva. Tá? E a pessoa vai crescendo aquele ódio dentro dela. Então, o pai tem que ter um pouco de cuidado na hora de impor limites e dizer o motivo, o real motivo. Ó, você não vai porque lá naquele lugar é ruim, tal, pode acontecer tal coisa. Mas simplesmente não porque não é um pouco sem sentido, principalmente para as crianças de hoje. 3.2. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Tá? Então, Paulo ele corta dos dois lados. Da mesma forma que ele fala, pai, eduque o seu filho da forma correta, filho, obedeça o seu pai. Todo mundo é filho, né? A não ser que, enfim, seu pai tenha falecido, mas você talvez conheceu ele. Enfim, tem muitos casos
Tem muitas exceções, tá? Tem muitas exceções, mas eu quero explicar aqui o seguinte, que eu estou falando no contexto pai e filho, mas tem criança que é criada pela avó e o avô, tem criança que é criado pelo tio, pela tia, enfim, vale para tudo. É a pessoa que está na responsabilidade de cuidar. Tá? Então, quando eu falo, eu não tenho filho, mas eu tenho um netinho, que eu não cuido de filho hoje, mas eu cuido do meu netinho. Vale para você também, tá? Eu estou ouvindo a tua aula aqui, mas eu não tenho pai nem mãe, eu moro na casa aqui de alguma pessoa qualquer que me pegou aqui para cuidar de mim. Você deve obedecer essa pessoa, não importa se é teu pai ou tua mãe biológico, mas você deve obedecer. Então aqui vale, a gente fala de pais e filhos, porque o padrão é esse, no entanto, não significa, não estou excluindo as outras circunstâncias, situações que acontecem. A explicação para essa postura, no caso aqui, né, é categórica porque isso é justo. Tá? Vós filhos, sede obediente a vossos pais, porque isso é justo. O que é ser justo? Né? Quem age ou vive seguindo as normas da justiça e da moral, algo honesto, considerado puro diante de Deus, puro, justo, alcançarão os céus. Então aqui uma definição de justo. Então quem obedece os pais está fazendo o que é justo, está agindo de acordo com as normas da justiça, está sendo honesto. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Eu estava lendo um livro, eu acho que é do Hernando Dias Lopes, que ele fala o seguinte, que em todas as sociedades, todas as sociedades, todas as religiões, o filho que desobedece o pai é errado, está fazendo coisa errada. Tá? Isso aqui não é só algo bíblico, tá? Vale para qualquer sociedade, sempre na história da humanidade. Sempre foi vergonhoso um filho desobedecer o pai. Tá? Então, é uma regra padrão. Eu acho que é algo natural estabelecido por Deus em toda a criação. Tá? Toda a criação. Lucas 2,51 fala assim, então foi com eles para Nazaré, e eram-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Então Jesus, ele cumpriu tudo, inclusive a obediência aos pais. Era algo que estava previsto na lei. Tá? Jesus cumpriu a lei. Então, desde criancinha, ele cumpre a lei, né, sendo obediente de forma incondicional aos seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. Então, está lá nos mandamentos. Tá? Isso aqui é algo que vem desde o Antigo Testamento. Assim, os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que lhe é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Tá? Quando o filho cresce, o pai já está idoso, às vezes o pai está passando necessidade, aconteceu algum problema, às vezes o filho prosperou financeiramente mais do que o pai. Então o filho tem a responsabilidade de cuidar dos seus pais. Tá? Principalmente quando o pai é idoso. A lei fala isso também. A lei brasileira fala que, né, se o idoso for abandonado e tudo mais e não ter cuidado, o filho vai pagar por isso, pode ser até preso por causa disso. Então, o filho é um mandamento bíblico e temos a lei brasileira também que ampara isso aí. Então, o filho ele vai obedecer e vai honrar o pai para o resto da sua vida, né? Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos estiverem sob a tutela dos pais. Então, está debaixo do teto do teu pai, lá da tutela do teu pai, obedeça. E a honra é um dever para a vida toda. A honra nunca vai acabar. Tá? Há quem diga que até a obediência é para a vida inteira, mas é muito difícil, né? Porque quando a gente já está adulto, às vezes a gente vai fazer algo e o pai da gente fala, não faça isso, a gente, não, pai, eu vou fazer porque eu acho que é o certo. Acontece aí que já tem um outro nível, né? Mas a honrar o pai é para a vida inteira, tá? Filho que não honra o pai, em todos os aspectos, está pecando contra a palavra de Deus. 3.3, o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É um mandamento com promessa. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Tá? O filho que desobedece o seu pai pode pagar com a própria vida.
Tá? O pessoal até brinca por aí que maldição de mãe pega, né? Quando a mãe fala não vai porque vai acontecer tal problema, se for, vai acontecer. Tá? Então o pessoal fala muito disso. Mas é justamente algo bíblico. Você tem que obedecer, porque se você não obedecer, você está correndo o risco de morrer mais cedo. É basicamente isso. Agora, se você obedece, você vai viver bem e você vai viver muito. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre benefícios materiais. Tá? Então aqui o escritor da revista ele abordou um pouco assim, voltado para as bênçãos materiais. Apesar de que também não é uma regra. Eu vou obedecer meu pai, eu vou ficar rico. Não é bem assim, né? Mas o filho que obedece o pai, ele vai aprender com o pai, né, com os pais, vou colocar aqui com os pais, eu falo pai, né, mas eu estou falando do pai, da mãe, do avô, da avó, quem cuida, tá? Então ele vai aprender com seus pais, com as pessoas responsáveis ali, e essa pessoa ela vai ser uma pessoa que vai trabalhar, que vai aprender a economizar, quem sabe, vai juntar dinheiro, vai conseguir, sei lá, ter sua casa própria, vai conseguir ter uma vida normal. Não está falando de riqueza aqui, de ficar milionário, mas de você conseguir ter o seu próprio sustento. Tá? Porque se o pai segue a orientação de cuidar do filho, de ensinar o filho a trabalhar, de ensinar o filho a estudar, de pensar no futuro do filho, que o pai tem que pensar no futuro do filho. Tá? De alguma forma, ele tem que falar, meu filho, o que você vai ser, o que você vai fazer, vamos traçar um plano aqui, vamos me ajudar para que você possa lá na frente ter alguma coisa para sobreviver e não ficar dependendo dos outros a vida inteira. Tá? Então, o pai vai orientar o filho e se o filho obedece, ele aprende com o pai e vai ser uma pessoa próspera, ele vai viver muitos anos e vai, quem sabe, até cuidar do seu pai no futuro. Né? Significa que ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensam com benesses especiais, ou seja, com bênçãos especiais. Então, as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais também fazem parte dessa promessa, tá? Essa promessa aqui de que se você honra o teu pai, você vai viver bem, você vai ser uma pessoa que vai viver muitos anos e que vai ser abençoada também na vida espiritual, tá? Então, você tem aqui realmente algo maravilhoso para quem obedece os pais. Isso implica também obedecer a Deus, tá? Então, se você obedece os pais, você também obedece a Deus. Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido, aos pais o dever de educar os filhos segundo as escrituras, aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Tá? Então aqui entra realmente a questão da comunidade do povo de Deus, que é composta por várias famílias, e nós fazemos parte da família de Deus. Tá? Então, o respeito mútuo, o amor mútuo, isso aqui envolve todos os crentes. E se isso não acontece dentro da família, como que vai acontecer fora? Tá? Como que você vai amar as pessoas de fora se as pessoas da sua família você não ama? Como que você vai respeitar as pessoas de fora se você não respeita as pessoas da sua família? Como que você vai liderar lá fora se você não lidera dentro da família? Tá? Como que você vai... Enfim, tudo isso começa... Tudo que você faz fora começa dentro da família. Então, por isso que a família é algo assim... maravilhoso e uma escola para a vida. Tá? Uma família bem estruturada e tudo mais é uma escola para a vida, e é assim que tem que ser, de acordo com a palavra de Deus. Deus deu as instruções, deu todas as diretrizes, basta nós seguirmos que nós seremos abençoados. Amém? Então cheguei aqui no final dessa aula, temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja, temos, enfim, né, vale ressaltar aí o acesso ao site, né? Você pode acessar o site ebedenfoco.com e acessar um conteúdo extra que nós temos lá. A paz do Senhor, até a próxima aula.